Vamos começar aqui, ó, Breaking News, notícia importante, porque quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro? A bola da vez agora é Leonardo Jardim, você conhece? É um técnico que nasceu na Venezuela, se naturalizou português. Vamos fazer o seguinte, vamos com a Luciance no Independência, palco do jogo de logo mais do Cruzeiro de hoje, para saber detalhes desse próximo comandante. Tá frio aí, Luz? Boa tarde pra você. Tá frio, Maurício. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Mas a negociação tá quente. Segundo as apurações do Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no GE. Globo, Cruzeiro e Léo Jardim têm um acordo verbal, né? O Cruzeiro apresentou a proposta, apresentou o projeto do clube para o Léo Jardim e, segundo as nossas apurações, o técnico português sinalizou positivamente. Agora existe uma questão burocrática por trás disso, porque ele tem um contrato lá no futebol árabe com o Al Ain que vai até o fim do ano. Então o Cruzeiro precisa vencer essa burocracia, mas o clima agora é de otimismo. O Cruzeiro ainda faz essa negociação para rescisão antecipada desse contrato e agora essa é a grande expectativa, a espera, né, dessa rescisão. Mas vou falar um pouquinho do Léo Jardim. Ele nunca atuou no futebol brasileiro, mas ele foi semifinalista da Champions League antes de ir trabalhar no mundo árabe, né, no futebol árabe. Também venceu o campeonato francês com o Mônaco. Positivo, o clima está positivo para o Cruzeiro por enquanto. Ô, Lúdio, o Léo Jardim, eu não sei, mas eu sei que o gramado aí o pessoal tá preparando, tá ajeitando pra logo mais. Fica aí, já você volta pra gente saber o provável time Cruzeiro pra hoje à noite. Agora você, quero falar com você aí de casa. É que você quer mais notícia? Pelo Campeonato Mineiro tem Itabirito e Cruzeiro às 7 da noite no Independência. É pra lá que a gente volta com a Luciance. O Wesley Carvalho, auxiliar técnico, é quem vai comandar o time. São esperadas muitas mexidas, Lud? Me conta. Pois é, Maurício, enquanto o Cruzeiro não conclui essa negociação para o novo treinador, o Wesley Carvalho que vai ficar por aqui, ele que chegou na era Pedrinho, essa vai ser a primeira oportunidade do Wesley como técnico interino do Cruzeiro. Não são esperadas muitas mexidas em relação ao empate com o Betim. Vamos colocar um provável campinho aí na tela pra gente ver, ó. Cássio no gol, William ali pela direita, a dupla de zaga, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus e o Marlon pela lateral esquerda. Aí vem Lucas Romero, Matheus Henrique e o quarteto, né? Matheus Pereira, Caio Jorge, Dudu e o Gabigol comandando o ataque do Cruzeiro lá na frente. A bola rola por aqui às 7 horas da noite. O jogo vai ser aqui na casa do Coelho, porque o Itabirito tá mandando o jogo. O Cruzeiro é visitante nessa partida. O Cruzeiro que chega pressionado, né? Precisando de uma vitória para voltar à liderança do grupo. Valeu, Lud, obrigado. Essa jaqueta europeia me deu uma ideia. Vamos pra Europa. Cruzeiro, agora fiquei sério. Vamos falar. Manchete do noataque.com.br. Cruzeiro e Leonardo Jardim assinam pré-contado, diz imprensa portuguesa. O Jogo, o jornal, o portal lá de Portugal, Record, o site também de Portugal, afirmando aí que há um acerto, há uma conversa mais adiantada com o Leonardo Jardim, Hugão. Olha, Leopoldo Siqueira, ontem, por exemplo, na hora que você colocou a possibilidade dos 3 treinadores que estavam aqui, naquela imagem estava o Léo Jardim, estava o Luiz Castro e o Carvalhal. Eu falei que o Léo Jardim era a melhor escolha para o Cruzeiro nesse momento. É evidentemente que a gente tem que pensar também naquela situação de tem que chegar, tem que jogar, tem que mostrar serviço, mas é muito difícil dar errado. Principalmente por causa da filosofia de trabalho, por causa da experiência e pelo fato dele ser um treinador que está à estatura de vários jogadores que estão no Cruzeiro. Nomes que fizeram história no futebol brasileiro ainda precisam escrever a história com a camisa do Cruzeiro e vão, sem dúvida nenhuma, respeitar um grande nome que, sem dúvida nenhuma, meu amigo, camarada só chegava na beirada do campo e batia assim, ó, no ombro, de Mbappé, de Bernardo Silva, né, de uma galera, Falcão, né, de uma Falcão Garcia, de uma galera... Você esqueceu o principal dos anos de ouro do Mônaco na década passada, Gemerson. Inclusive, grande centroavante do time do Cruzeiro. Muito obrigado pela lembrança. Então, ou seja, é um cara que tem nome, know-how e tem uma ótima filosofia de trabalho de uma escola que tem dado muito certo no Brasil, que é a escola portuguesa. E poderia vir ganhando menos que o Gabigol? Poderia. Mas eu acho que não. Mas eu acho que não. O cara sair lá do Emirados, sabe? Inclusive, informação que o Rafa, que trabalha no programa anterior, falou comigo, estudou comigo na FUMEC. Ele falou, Léo Jardim estava perdendo 2-0, acabou de empatar o jogo lá nos Emirados Árabes. Mas você perde muito, né, Hugão? De um treinador estrangeiro que tinha pré-temporada para conhecer o perfil dos jogadores,
ele não conhece o perfil dos adversários, você perde muito. Um treinador brasileiro já perderia muito, o estrangeiro perde ainda mais. Ô, Léo, e o Cruzeirense que quiser conhecer um pouco do trabalho do Léo Jardim, infelizmente eu acho ele um excelente treinador. Fez a temporada 2016-2017 na Europa, uma temporada de ouro com o Mônaco, quase chegou à final da Champions e é um treinador que tem um futebol muito ofensivo. Coloca aí Manchester City e Mônaco. 5-3 para o Manchester City, vocês vão ver um pouco do trabalho dele. Mas eu acho que o interessante é mais ou menos o que eu vou falar do Wesley na hora da escalação hoje. O Wesley, por exemplo, que vai ser o treinador interino hoje, você faz o básico no futebol, você já vai começando a entender as suas peças. Tem grandes treinadores que às vezes ele perde uma pré-temporada, mas ele faz o básico, acaba conhecendo o seu elenco, observando o treinamento, colocando os caras em campo e a coisa funciona. Não é você virar pro João Marcelo e falar assim, ó, ganha campo, meu filho, ao invés de passar a bola pro volante, encontrar seu meio, começar a abrir o jogo. Me ajuda aí, né? Esquece o Diniz. Que mágoa é essa? Boa, desculpa. Verdade, Leopoldo Siqueira, verdade. O Leopoldo Siqueira tá coberto de razão. Mas, ô, Léo, o pessoal ficou falando isso comigo no YouTube ontem. Esquece 2024, não tem como, Léo. Nós estamos no mesmo cenário. A gente foi um fim de ano trágico. Você tem que agregar. A diretoria do Galo teve a oportunidade de corrigir o fim de 2024 e preferiu esquentar ainda mais a frigideira. Lauro Lopes, essa turma toda vai encontrar o Independência. De que forma, qual é o clima desse jogo de logo mais entre o Cruzeiro e o Itabirito? Seja bem-vindo, Laurão. Muito obrigado, Léo. Muito boa tarde. Exatamente boa tarde agora, Léo. A você, aos amigos da bancada, a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte. Um clima, por enquanto, que está preocupando, sabe quem, o Leopoldo Siqueira? Os comerciantes aqui da região. Encontrei o pessoal, ele estava me perguntando aqui, ô Lauro, será que vai encher hoje? Será que eu vou vender muito? Enfim, as vendas de ingressos continuam. Lembrando que o mando de campo é do Itabirito, né? Então o Itabirito tem essa responsabilidade do mando de campo aqui contra o Cruzeiro no Independência. Contudo, o Itabirito, ele vendeu esse mando, né? Esse mando, perdão, para uma empresa. E essa empresa, de olho também, óbvio, na lucratividade da bilheteria, está liberando muito mais setores para a torcida do Cruzeiro. Então a expectativa é de que tenham mais cruzeirenses aqui hoje nesse confronto, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Os ingressos, em média, ô Leopoldo Siqueira, estão variando aí entre 60 e 200 reais, aí já contando com as taxas, né? Pela compra e a taxa de comodidade que se cobra quando compra de forma virtual. Então, essa é a expectativa de público em relação ao jogo que vai rolar às 7 horas da noite aqui no Independência. Temos aqui também, Leopoldo Siqueira, vocês que falavam aí sobre a arbitragem, né? O Arthur estava comentando aí sobre o árbitro de vídeo do clássico de ontem. Temos aqui também a lista de quem vai comandar a arbitragem no Independência. O árbitro responsável por apitar a partida é o Michel Patrick Costa Guimarães, assistente de número 1, o Pablo Almeida Costa, de número 2, Ricardo Júnior de Souza. E aí, até para que não tenha reclamação do VAR, um cara bem experiente na arbitragem de vídeo, o Wagner Helway, vai estar responsável por analisar o que está rolando na telinha na arbitragem de vídeo. Viu, Leopoldo? Volto com você. Valeu, Lauro Lopes. Obrigado por essas informações iniciais. Daqui a pouquinho você volta, então, com as novidades do Cruzeiro, do Itabirito e tudo mais. Um abraço. Até já. Hugão, pouca gente vai ter hoje? Olha, é porque às vezes, quando tem um mando de campo de uma outra equipe, até acho que vai ser uma situação diferente hoje, porque acho que o Itabirito entende que, por uma relação comercial e também para dar uma ajudada nos cofres, né, pelos investimentos que o pessoal do Itabirito fez, vai abrir mais ingressos para a torcida do Cruzeiro. Mas geralmente, quando tem um mando de campo de uma outra equipe, a galera dá uma segurada, porque sabe que geralmente na capital, como o Cruzeiro tem a grande maioria dos torcedores, né? Aí eles ficam meio com aquele receio e tal, mas acho que no Itabirito, pelo fato de ser uma empresa também, eu acho que não vai segurar tanto não. Inclusive, como o Lauro bem falou, eles contrataram, na verdade venderam o mando de campo para uma equipe, para uma empresa que está colocando esses ingressos à venda. Acho que vai ter um número considerável de torcedores cruzeirenses no estádio, sim. Ô, Léo, eu vou até aproveitar, eu vou procurar o Atlético, a Federação Mineira, essa semana para entender. O Cruzeiro fez o mando de campo no domingo e o Galo fez numa quarta-feira. Aí depois o Cruzeiro fez um mando de campo num sábado e o Galo numa quarta-feira. Aí na próxima rodada o Cruzeiro faz o mando de campo no domingo e o Galo numa quinta-feira, 7h45. Aí tem um clássico mando do Cruzeiro às 4 horas no domingo e o Galo encerra a rodada na quarta-feira às 19 horas.
Campeonato Mineiro, futebol acontece também nos bastidores e eu queria saber por que o Galo pegou como mandante todos os jogos do meio de semana por volta das 19 horas, 22 horas. Né? E eu queria aproveitar, Fael, para perguntar também para a Federação Mineira por que o América vai jogar os 2 jogos, os 2 clássicos na quarta-feira, 10 horas da noite. Queria entender isso porque fica bom para televisão, mas para o torcedor ficou horrível. Eu questiono muito essa condição da Federação Mineira de Futebol, por mais que ela tenha quem seja detentora dos direitos de transmissão, né, aí dela brigar muito por horários melhores por causa dos torcedores. Mas uma coisa que eu posso falar para você, Fael, é que em todos os anos o Cruzeiro foi muito prejudicado com isso, com jogos, inclusive, 5h30 da tarde para sua torcida, apenas por implicância da Federação Mineira de Futebol. Apenas por isso. Então, talvez isso seja inédito para o Atlético. Para o Cruzeirense, isso sempre foi uma realidade. Jogo terça-feira, 6 horas, jogo quinta-feira, 7h30, jogo às 5h30 da tarde. Isso sempre foi muito comum para o Cruzeirense, esse tipo de situação. Para você pode ser novidade. Para nós, sempre aconteceu assim. É até raro a gente ver o Cruzeiro com mando de campo no final de semana. É com esse discurso que aquele presidente, como juiz aposentado, que era presidente do Cruzeiro, 2015, 16. Você sabe quem eu estou falando, esqueci o nome dele. Gilvan. O Itaí, todo mundo, Federação Atleticana, é nessa que na final o árbitro ficava pressionado, errava contra o Atlético, que se cria uma tabela em que o Atlético é prejudicado, com esse discurso de que o Atlético é sempre beneficiado aqui em Minas Gerais, não é. E mais uma vez foi muito prejudicado na tabela. Eu não estou falando que Federação Mineira é atleticana, hora alguma saiu isso da minha boca, é fato. Que a maioria dos diretores, tudo bem. A maioria dos diretores lá, a gente sabe, inclusive, tem parte deles que são conselheiros do Atlético nesse sentido. O meu questionamento é para que eles façam uma melhoria de um modo geral. Eu comecei a minha fala falando sobre isso. Mas é claro e evidente que se você pegar os últimos anos do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro tem jogos, inclusive, 5h30 da tarde no meio da semana. Então eu tenho que fazer esse questionamento sim. Aí se o Fael interpretou como alfinetada pro lado de lá, não tenho nada com isso. Pois é, a bola tá rolando, né? O Atlético tem a missão aí de tentar o Hexa. Será que o Hulk vai conseguir? Ou é o